Oi, vamos conversar? Só pra avisar que isso daqui é uma alergia, tá? Eu não usei nada ilícito, nada aconteceu. Gente, não posso esquecer do chá, né? Então, eu não sei nem como começar esse vídeo porque é um tema muito pesado. Pra mim é muito pesado. Eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes e eu não consegui gravar porque eu não sabia o que falar. E olha que eu tentei bastante mesmo. Faz 3 meses que minha avó faleceu, mas faz 17 anos que eu tenho ela do meu lado. E eu vou falar dessa experiência com o luto hoje. Como eu não sei o que dizer, eu peguei 10 perguntas aqui prontas no ChatGPT e eu vou responder elas. E se eu sentir que eu tenho algo a acrescentar, aí eu acrescento e assim o vídeo vai, decorrendo. O que foi a primeira coisa que realmente te fez perceber que a pessoa tinha partido? Aquele momento em que caiu a ficha. Quando eu recebi a notícia de que minha avó tinha falecido, eu tava na casa da minha melhor amiga. E eu fiquei 2 dias lá. Depois dessa notícia. Eu não fui no velório nem no enterro. E a minha ficha ela caiu um pouquinho quando eu cheguei em casa. E aí não tinha ninguém me esperando. Eu não tinha pra quem contar o que eu fiz na casa da minha amiga, o que a minha namorada da época tinha me ajudado, me apoiado, não tinha pra quem contar. E cerca de 1 mês depois eu comecei a encarar o dia a dia, porque eu tava de férias, eu comecei a encarar o dia a dia. E daí essa vivência de viver a minha rotina, que tinha ela no meio, sem ela, foi o que fez eu absorver toda essa informação. Teve algo que as pessoas ao seu redor diziam ou deixavam de dizer que te ajudou ou te feriu durante o luto? Olha, especificamente algo que as pessoas diziam, não. Mas uma coisa que me doía muito é ver as outras pessoas sofrendo. Eu sofri mais vendo as outras pessoas sofrendo do que eu mesmo sofrer. E eu sei que isso é um problema. Quando eu via alguém próximo da minha avó sofrendo por causa disso, eu ficava muito triste. A minha mãe também, ela ficou meio avoada assim nos primeiros dias e isso me quebrou por dentro. E querendo ou não, era muito triste porque eu tava triste, mas não o suficiente pra poder chorar e etc. Não tava absorvendo tão bem. E aí os meus amigos, minhas amigas, elas ficavam tristes comigo, me vendo sofrer. E daí eu vendo elas sofrendo com isso me deixava mal. E era uma bola de neve, era horrível. Em que momento você sentiu que começou a reconstruir a sua rotina depois da perda? Definitivamente quando eu fui para a escola e no dia ia até a festa junina. E aí eu contei para uns professores, para os funcionários do colégio, e eu comecei a me divertir nesse dia. Desde que a minha avó tinha partido, esse foi o primeiro dia em que eu esqueci dela por um momento e me diverti com as minhas amigas. Elas me ajudaram muito na questão de me distrair. E eu sou eternamente grato. Esse dia é inesquecível pra mim, porque a gente tava sorrindo, dançando, cantando. E eu não tava triste. Eu tava feliz. E quando eu lembrava da minha avó, eu pensava o quanto que ela ia gostar de saber que eu tô seguindo em frente, que eu tô ali me divertindo. Então definitivamente esse foi o momento. Que tipo de raiva ou culpa apareceu no processo e como você lidou com isso? Os dois apareceram. A culpa apareceu em vários momentos de formas diferentes. A primeira culpa foi de não ter dado tchau direito pra ela a última vez que eu vi ela. E depois, aquela mesma culpa clássica que todas as pessoas que passam pelo luto falam. De não ter sentido que você aproveitou,
de não ter falado mais eu te amo, de não ter abraçado mais. E a raiva é como se fosse uma birra. Eu tinha uma birra de tipo, isso aconteceu e eu não acredito que isso aconteceu, eu não queria aceitar, sabe? E daí eu ficava revoltado. A gente passa por muita coisa no luto. Gente, eu praticamente virei ateu uma parte do meu luto. De tão, tipo, que eu tava, sabe? Nossa, que chá gostoso. Você acha que o tempo realmente ajuda? Ou é mais uma questão de aprender a conviver com o vazio? O tempo não cura as coisas. Ele maquia. Eu acho que você tem que aprender realmente a viver com o vazio. O fato é que a gente nunca supera o luto. A gente aprende a viver com ele. A gente nunca passa por cima. A gente se acostuma. Tem coisa que é normal e tem coisa que é comum. O luto, ele é comum. Ele acaba com você, mas você aprende a lidar com ele. Você torna ele comum na sua vida. Teve algum detalhe pequeno, tipo um som, cheiro ou objeto que passou a ter um significado diferente para você depois da perda? Eu tenho a televisão da minha avó, que era o xodózinho dela. Eu tenho a extensão dela, que eu gosto muito pelo fato de que certa época da vida da minha avó e da minha vida também, minha avó começou a morar sozinha. E a gente tava numa casa que só tinha um quarto, com uma tomada, com 2 celulares, uma televisão e 2 aparelhos pra ligar. E aí essa extensão, ela tem 3 tomadinhas assim, ela salvou a gente. E ela é muito nostálgica pra mim. Minha avó nunca gostou muito de andar de carro. Ela sempre preferiu andar a pé, tanto que ela tinha umas perninhas bem definidas. E aí o que sempre acompanhava ela, além de mim, era a mochila dela. E a mochila que eu vou pro colégio hoje é a mochila dela. Eu também tô com o roupão dela, que ainda tem o cheiro dela. Uma mistura do cheiro dela com o cheiro de cigarro. E eu acho que o cheiro de cigarro dela é o único que eu perdoo no mundo. Eu tô com o cobertor favorito dela, que eu ajudei a minha mãe a escolher pra dar de presente Dia das Mães pra ela. E me apeguei a tudo que ela me deu. Tipo, o meu teclado que eu uso, meu mouse e meu teclado, ela me deu de presente. A minha caneca, que não é essa, mas se você for ver o primeiro vídeo do Chacotutes, eu tô usando ela. Acho que a abertura é com ela também. A minha avó que me deu, eu também tenho um apego emocional nessa caneca. Eu acho que tudo que ela deixou pra mim, eu me apeguei. Também tem um estojinho de versículos bíblicos, que eu tive uma experiência muito legal com ele. Então, tipo, se você que tá assistindo isso não sabe disso e quiser saber, comenta aí que daí no próximo vídeo eu conto. O que você diria pra alguém que está... mais uma coisa. Eu vejo a minha avó nas pequenas ações que eu faço no dia a dia em alguma coisa. Eu vejo que tipo, nossa, eu sei disso e eu só sei disso porque minha avó me ensinou discretamente, sabe? O que você diria pra alguém que tá tentando entender o próprio luto, mas ainda não sabe o que tá sentindo? Não existe manual pra você entender seu luto. Sinceramente, você tem que esperar e acreditar que você consegue passar por cima disso. Não existe tempo determinado, não existe fórmula mágica. Tudo tem seu tempo e cada um tem seu tempo. Eu acho que você tem que entender por si só. Não interessa se você vai absorver isso devagar ou vai absorver isso do dia pra noite. Você tem que
entender sozinho isso. Não tem quem te ensine a passar pelo luto. Como o luto mudou a forma como você enxerga as pessoas vivas ao seu redor? O luto, ele me ensinou que a gente tem muito mais tempo do que a gente pensa. O que é um pouco contraditório, porque as pessoas geralmente falam que a gente percebe que tudo passa muito rápido e que a gente não tem tempo pra nada. Mas isso é quando você pensa no final. Você tem muito mais tempo para abraçar quem você quer agora. Você tem tempo para mandar um áudio falando que tá com saudade de alguém. Você tem tempo para falar que ama alguém. Eu te amo. Essa palavra não dura nem um segundo no meu vídeo. Essa frase não dura nem um segundo no meu vídeo. Então a gente tem muito tempo para fazer essas pequenas coisas que não custam nada. Então, se você tem tempo, gaste ele com essas coisas, porque vale a pena. Vale a pena. Sinceramente, eu te amo dura um segundo. Se eu tivesse mais 5 minutos com a minha avó, eu teria ganhado na loteria. Tem algo que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre o que é estar enlutado? Você vai se sentir egoísta e tá tudo bem. A gente realmente se torna egoísta no luto, mas não tem como evitar isso. É muito comum que você pense que você tá pensando muito nisso e que só o que você acha tá certo, e você percebe isso, você percebe. O que acontece é que no luto a gente pensa que só o que a gente tá passando é o que vale. E você é egoísta por pensar nisso e tá tudo bem. E você percebe que você tá sendo egoísta e não precisa se culpar por isso. É uma fase, realmente. Última. Se o luto fosse uma pessoa, como você descreveria ela? E o que acha que ela te ensinou? Se o luto fosse uma pessoa, eu acho que ele seria uma pessoa mais velha do que eu, mas que seria fortemente meu amigo. Porque o luto, ele não é uma coisa ruim. Ele é como se fosse uma ajuda para uma escalada na vida. Então, ele é aquele amigo um pouco distante, ele tem a voz fechada, ele é muito sincero, ele é desconfortável, mas você sabe que ele é muito inteligente, que ele vai te ensinar muito. Uma coisa que eu queria muito que você que tá ouvindo isso que eu tô falando entendesse é que você não precisa ter vergonha de passar pelo seu luto, porque só você sabe o que você tá passando. Se te der vontade de chorar, chora um monte e tá tudo bem. Se você tá com saudade e quer ouvir uma música em específico pra lembrar da pessoa, ouça, chore ouvindo essa música. Faça, só não fique pra trás. Não fique pra trás, não pare no tempo. Porque uma das coisas que me aconteceu no luto, e que eu sei que acontece com muitas pessoas também, se não com todas, é que a gente tem vontade de ficar só ali, sabe? Ali naquela dor. E quando você começa a ver que o sol amanheceu, que as pessoas começam a sair, ir pra escola, pro trabalho, as pessoas começam a se divertir à sua volta, você fica revoltado. Parece que ninguém liga. E às vezes as pessoas não ligam mesmo. Mas você não pode ficar parado. Porque se você não mover você mesmo, não tem quem vá te mover pra frente. Então, siga em frente. Você pode ir chorando, você pode ir sofrendo, mas não pare no tempo, porque o tempo não vai parar pra você. Esse vídeo foi rápido, eu imaginei que fosse mesmo. Meu olho tá até menos rosa, eu acho. E meu chá tá na metade ainda. Se você tiver alguma experiência com o luto e quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz de ler isso nos comentários. E obrigado por essa conversa. É sempre um prazer estar conversando aqui. Eu não vou dar muitos detalhes, mas o próximo episódio do Chá com Tuts vai ter um convidado especial. E a gente vai ter uma conversa legal aí. E o cenário também vai mudar. Tá bom? Até.